Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, queridos, nós teremos a lição número 5 da revista Legados da Fé. E o tema da lição trata de um personagem bíblico muito conhecido, que é exatamente Sansão. O objetivo da revista é explorar o tema entre forças e fraquezas, refletindo sobre a história de Sansão, mostrando as fraquezas humanas e também a nossa responsabilidade sobre as escolhas e alianças que nós fazemos na nossa vida. Vamos então orar, pedir a Deus para nos abençoar nessa aula de hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui na Tua presença estudando a Palavra de Deus. Pedimos ao Senhor iluminação das nossas mentes, que seja o Teu Espírito Santo a falar conosco, trazendo, Pai, forças, trazendo discernimento e trazendo, sobretudo, Pai, aos nossos corações a graça e a paz do Senhor que nos sustenta. Se conosco, nos abençoando na escola dominical, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, amados. A história sobre Sansão está no livro de Juízes. E hoje nós vamos ler parte do capítulo 16, que traduz um pouco da história de Sansão para nós. Vamos lá então. Livro de Juízes, capítulo 16. A primeira leitura será dos versículos 4 a 6, que diz assim: E depois disto aconteceu que Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-se ou assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, que em que consiste a sua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Agora, queridos, seguiremos nos versículos 18 a 22, que nos diz: Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças de cabelo sobre a sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer até Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho de cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. E também os versículos 28 a 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se então Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, e com a sua mão direita em uma, e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que já matara em toda a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus pela palavra do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável aos nossos corações. Vamos conversar um pouquinho aqui
sobre o seguinte ponto. Você conhece ou conheceu pessoas que tiveram começos brilhantes em suas vidas, mas que com o passar do tempo não se tornaram tão brilhantes assim e no final das suas vidas tornaram-se pessoas derrotadas, pessoas que não chegaram a bons resultados no decorrer do tempo? Eu tive a oportunidade, queridos, de conhecer um grande empresário do setor em que eu trabalhei. Esse empresário foi muito bem sucedido no início da sua carreira e até meados da sua carreira. Ele foi referência durante muitos anos para o setor, liderando o seu setor e como exemplo de uma pessoa competente, um empresário bem-sucedido que alcançou grande sucesso. Porém, queridos, nós estávamos reunidos um dia, os empresários do setor, os líderes, em um evento em São Paulo, quando lá no meio do evento nós recebemos uma grande notícia. Nós fomos surpreendidos com a notícia de que aquele empresário havia cometido suicídio. Ele, na ocasião, pulara do 17º andar do prédio em que ele morava e simplesmente deu fim à sua vida. Quais seriam, amados irmãos e irmãs, as razões para uma pessoa cometer um fato como esse? Esse exemplo nos leva a pensar por que as pessoas começam bem a sua vida, começam bem as coisas, são bem-sucedidos e, na maioria das vezes, acabam mal. Por que será, amados? Quais seriam as razões? Pense aí. Então, amados, como nós vimos no texto bíblico, Sansão era juiz em Israel. Ele fora preparado pelos seus pais para julgar Israel. No tempo dos juízes, Deus escolhia homens e mulheres que julgavam Israel, ao modo de Deus, como Deus queria. A sua mãe também era uma mulher estéril. Ela recebeu um anúncio de um anjo que teria um filho e que esse seu filho começaria a livrar Israel dos inimigos, da opressão dos seus inimigos, que eram os filisteus. Então, amados, Sansão era nazireu, e nazireu significa aquele que é separado, que é consagrado para o Senhor Jesus. Então, nós notamos que, apesar dos cuidados dos pais de Sansão para com ele, para prepará-lo, e também da bênção do Senhor que Sansão recebeu, ao tornar-se adulto, ele começou a demonstrar um comportamento um pouco diferente disso. Parece que Sansão era seduzido pelos filisteus, e os filisteus eram um povo civilizado que tinha contato com muitas outras nações. Mas os filisteus eram adoradores de deuses pagãos, portanto, contrários ao mandamento de Deus, que dizia que nós só devemos adorar ao único, aquele que é o nosso Deus verdadeiro. Sansão, então, se afeiçoou por uma mulher chamada Dalila. E nós notamos que o relacionamento entre eles, nós notamos as suas fraquezas. Elas são demonstradas nesse relacionamento. Primeiro, Dalila, porque aceitou persuadir Sansão e enganá-lo quando recebeu dinheiro. Ela propôs entregá-lo nas mãos dos filisteus. E também Sansão demonstrou as suas fraquezas, apesar de ser o homem mais forte que já existiu, e a sua força estava no Senhor, Sansão revelou o seu coração a quem não devia, o que lhe custou muito caro, uma das fraquezas pessoais. Então, ao deixar ser enganado por Dalila, Sansão teve as suas tranças, o seu cabelo cortado pelos filisteus, e devido à sua imprudência, perdeu assim a sua comunhão com Deus. Primeiro perdeu a sua força e perdeu a comunhão com Deus. E também a sua visão, porque ele teve os seus olhos arrancados pelos filisteus. Sansão, então, queridos, passou a ser escravo dos seus inimigos, cego, privado da luz, e Dalila, a fraca, possivelmente foi desfrutar da sua injusta riqueza em algum lugar. No entanto, amados, mesmo no cativeiro, foi que Sansão lembrou de Deus. Ali no cativeiro, ele clamou ao Senhor, ele buscou forças e pediu ao Senhor forças, pelo menos mais uma vez.
Deus ouviu o clamor de Sansão e ali ele reuniu as suas forças e moveu as colunas do templo de Dagom, que era o deus dos filisteus, fazendo com que o templo desabasse sobre eles, onde todos estavam e todos morreram. Assim, Sansão sacrificou a sua vida, cumprindo ainda, mesmo que através da sua morte, o propósito da vida para o qual nasceu. Então, queridos, nós podemos ver que a história de Sansão nos ensina muito. Ela nos ensina muitas coisas, entre elas, que Deus sempre tem o desejo de livrar o seu povo. Assim como Deus levantou o juiz, levantou Sansão e derramou sobre ele as bênçãos, tornando ele um homem forte, invencível, para que ele pudesse livrar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. Deus levanta hoje os profetas, as pessoas, aqueles que querem levar a palavra do Senhor para que sejam libertos da escravidão, libertos da ansiedade, da angústia, da miséria e tantas outras coisas. Deus está tentando nos levantar, assim como fez com o povo lá atrás. Deus nos chama e assim devemos observar, amados, quais são os princípios para desenvolvermos a nossa vocação. Fique atento, a palavra de Deus traz as revelações que nós precisamos nos nossos corações, a fim de desenvolvermos as vocações que Deus nos deu para servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos estar atentos, pois nós temos o papel missionário da missão de realizarmos a missão de Deus. Nós temos o compromisso com a libertação das pessoas. Nós somos parte do plano de Deus para a libertação e salvação das pessoas que sofrem, que estão oprimidas pelos inimigos. Devemos então, amados, exercer a nossa vocação com zelo, com responsabilidade. Ao contrário do que fez Sansão, que não ligou muito. Ele se achava o tal, né? Ele preferia ser atraído pelas mulheres e pensou que poderia combater todos os inimigos pela sua própria força. Mas a força de Sansão, ele esqueceu que essa força vinha do Senhor e que ele precisava estar em comunhão com o Senhor, na presença de Deus, para que ele pudesse ter discernimento e derrotar os seus inimigos. Ele esqueceu disso, deixou os inimigos derrotá-lo. Foi somente no final que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu as suas orações. Nós estamos clamando ao Senhor, estamos buscando ao Senhor para que Ele ouça as nossas orações. Nós também, queridos, precisamos estar atentos, vigilantes. O que Sansão não fez, ele desprezou a vigilância e ele desprezou o inimigo. Ele subestimou o inimigo ali, esquecendo de que Deus, a força que ele tinha, era a força que Deus lhe dava, não era a força dele. Ele se achou, como nós dissemos. Essa é uma lição, queridos, que nós devemos aprender com a história de Sansão. Deus deu a ele habilidade especial para cumprir os seus propósitos. Ele fora cuidado pelos seus pais, preparado e recebeu todos os cuidados, além da bênção que Deus colocou sobre a vida dele. Mas, por alguma razão, ele se tornou egoísta, imprudente, se arriscou na área da tentação, deixou-se levar pelas coisas do mundo. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ele esqueceu e escolheu amar pessoas estranhas, pessoas que não compartilhavam com os propósitos do Senhor, com a missão de Deus, pessoas estranhas à sua fé. Ele desprezou o seu chamado. Quantos de nós fazemos isso, amados, sem percebermos? Às vezes, nós deixamos nos levar por fé, por crenças estranhas à palavra de Deus e deixamos essas crenças nos dominarem. É exatamente isso que os inimigos querem, queridos. Tomar conta da nossa mente, tirar a presença de Deus de nós, para que o inimigo ganhe espaço nas nossas vidas. Mas isso está repreendido em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, e também ela é penetrante para discernir juntas e medulas e trazer para nós a presença do Senhor, a consagração do Senhor e a vitória sobre os nossos inimigos.
Sansão, então, nós podemos ver ali que ele revelou os segredos a quem não fazia parte da sua história, o que custou a sua própria vida. Nós devemos estar atentos, vigilantes, cuidadosos, para não revelarmos ao inimigo aquilo que o inimigo busca, para não sermos como peixes fisgados por alguém que está buscando aquelas informações, questões importantes da nossa vida. Possamos entregar nossa vida somente ao Senhor e às pessoas que comungam a presença de Deus nas suas vidas. Assim como estarmos vigilantes da palavra de Deus, nós precisamos também cuidar dos dons que nós recebemos. Você sabe, amados, quais são os dons que Deus lhe deu? Procure entender. Deus vai revelar a sua presença quando você descobrir quais são os seus dons e como você poderá servir ao Senhor da melhor maneira. Deus vai te abençoar ricamente quando você colocar em práticas os dons e talentos que você recebeu para os propósitos do Senhor. Os dons que Sansão recebeu, como nós vimos, fez com que ele achasse que fosse autossuficiente. Quantas vezes nós pensamos assim também, como Sansão? Achamos que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém, nem de nada, muito menos de Deus, e agimos pela nossa própria força. Vejam que o fato de Deus nos chamar para o ministério, para sermos discípulos e discípulas do Senhor, representa que Deus conta conosco para fazermos mais discípulos e discípulas. Isso, amados, não nos isenta das tentações e do desvio dos propósitos de Deus. Nós estamos sujeitos às tentações, mas precisamos resisti-las através da vigilância, do estudo, da proximidade, do relacionamento com Deus. A vigilância, então, queridos, é fundamental e nos leva a ter cuidados com a nossa relação com Deus e com uma vida espiritual no nosso devocional diário. De forma que com Deus nós teremos as condições de superar os desafios que todos nós teremos ao longo da nossa vida. Sansão, queridos, como nós vimos, não valorizou a sua missão. Nós também, às vezes, somos assim. Temos uma igreja que ora, que busca a presença do Senhor, que cuida de nós. Nós frequentamos a escola dominical, os cultos, as reuniões de oração, o discipulado, e nós também conhecemos a Bíblia. Nós somos desafiados a escolher o caminho da santificação, da presença de Deus, porque Deus é santo. E quando nós decidimos nos aproximar de Deus, nós decidimos pela santificação das nossas vidas. Esse é um processo, amados, que honra a Deus. É também o nosso chamado. Mesmo diante das tentações do mundo, nós somos desafiados a buscar essa santificação. Então, se nós fizermos uma análise mais profunda sobre a história de Sansão, nós podemos perceber que os filisteus o derrotaram, o venceram, porque diante das tentações, não que eles eram mais fortes do que Sansão. Sansão era mais forte e tinha o poder de Deus do lado dele. Mas Sansão foi infiel e a infidelidade lhe custou caro. A infidelidade nas nossas vidas, amados, custa caro. Nós podemos perder as bênçãos da nossa vida por causa da nossa infidelidade. Pensemos, nos voltemos para o Senhor, sejamos fiéis, porque a palavra de Deus diz que Deus é fiel em todas as circunstâncias. O nosso maior inimigo, então, muitas vezes somos nós mesmos, não é o mundo. Se nós estamos sendo oprimidos por alguma razão, mesmo que seja desse mundo, não é porque a crença ou o estilo de vida do mundo moderno nos oprime, mas é porque nós temos sido infiéis diante do Senhor, para com Deus, Deus nos torna fortes, e quando nós somos infiéis, nós somos fracos, derrotados facilmente pelos inimigos. Assim, queridos, também é conosco. Deus nos permite a livre escolha, o livre-arbítrio, para colhermos os frutos, muitas vezes amargos, resultantes das nossas escolhas erradas. Porém, se buscarmos ao Senhor e nos arrependermos plenamente da nossa alma e do nosso espírito, Deus está sempre perto de nós para nos ouvirmos, para entendermos o nosso sentimento, as nossas emoções, aquilo que nós buscamos na sua presença.
Deus, amado, está sempre pronto a nos restaurar, a nos renovar, mesmo quando parece tarde demais, assim como era com Sansão. Mesmo quando os inimigos haviam prendido Sansão, arrancado seus olhos, tornado ele escravo, inútil, Sansão clamou a Deus, que restaurou ali as suas forças, os seus dons e talentos, e Sansão teve a vitória sobre os seus inimigos. Como conclusão da aula de hoje, queridos, desse importante personagem da Bíblia, que foi Sansão, o juiz sobre Israel, nós vemos nessa história exatamente aquilo que nós não devemos fazer. Nós não devemos confiar nas nossas próprias forças. Sansão foi o homem mais forte que já existiu. Ninguém o derrotava. Diz da Bíblia que com um par de ossada de jumento, Sansão derrotou mais de 1000 homens. Que homem que tem essa força? Só a força que é dada pelo Senhor. Contudo, amados, ele confiou na sua própria força, esquecendo que a força vem do Senhor. Então nós devemos ficar atentos, só confiarmos no Senhor, aquele que nos dá vitória, nos dá força, nos restaura e nos cura. Mesmo às vezes quando nós reconhecemos que as forças vêm do Senhor, devemos confiar plenamente nas forças de Deus. É possível vencer as tentações, queridos, e Jesus veio exatamente para nos garantir a vitória sobre os inimigos. O que então cabe a cada um de nós? Orar e vigiar, caminhar na busca e na direção dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E é isso que eu desejo para você, que você caminhe nos propósitos de Deus para a sua vida e que a vitória seja sua, pela graça e pelo poder, pela força e pelo Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Amém? Glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Nós agradecemos pela tua presença, pela sua participação durante essa aula de hoje e esperamos que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. Para a próxima lição, nós abordaremos um tema muito relevante para as nossas vidas. Esteja presente na escola dominical. É o momento que nós temos de crescer na palavra de Deus, de nos tornarmos com um caráter cristão, de nós buscarmos a presença de Deus e crescermos como discípulos e discípulos do Senhor nos caminhos da missão. Amém, queridos? Nós desejamos então a você um bom domingo e esperamos também você no nosso culto de louvor e adoração, logo mais às 18 horas. Que Deus abençoe um bom domingo, fique na paz do Senhor.